boa tarde. Convido aqueles que estão na porta hesitando, que vale a pena fazer parte deste painel, na presença de nossos convidados internacionais, que vão nos ajudar no debate no 8º seminário sobre privacidade, sobre a questão das agências de proteção de dados ou as agências garantes. Como todos nós sabemos, no Brasil hoje se discute já a necessária adoção de uma legislação que trate de maneira sistemática e, diria, exaustiva, talvez, da proteção de dados pessoais. E eu, enquanto conselheiro do CGI, propus, na formatação do evento, que tivéssemos a oportunidade de convidar autoridades estrangeiras ou especialistas estrangeiros que pudessem contar, a partir de uma perspectiva doutrinária, mas também pragmática, sobre o papel dessas agências, dessas entidades de controle que exercem a supervisão e são também conhecidas por entidades garantes da proteção de lei, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Pois sabemos que uma lei que não seja efetiva não tem muita valia, não tem muita importância, ou não tem muita utilidade. Quem vai abrir a exposição é o professor Júlio Teles, mexicano. Depois eu vou passar para a doutora Ismini Rigopoulou, que ela é uma francesa um pouco, ela é grega, mas já é francesa por adoção, e a professora Jéssica Matos, que vem do Chile, também contar da experiência deles. E para finalizar esta mesa, nós vamos convidar o professor Danilo Doneda, que é conhecido de vocês, que é assessor aqui do NIC há muito tempo, que vai fazer um link de tudo que vai ser discutido com o projeto e com a necessidade brasileira. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Júlio Teles, lembrando que ele vem do México, ele é professor pesquisador da UNAM, Universidade Autônoma do México. Ele tem doutorado pela Universidade de Montpellier, na França. Ele já foi, durante muitos anos, presidente da FIAD, que é a Federação Ibero-Americana das Associações de Direito e Informática. Tem vários livros escritos sobre a matéria de Direito e Tecnologia, Direito e Informática, e que vai nos dar um panorama geral do papel e da finalidade das agências de proteção de dados. Com a palavra, professor. Muito obrigado, Dr. Luis Fernando Martins. En el canal 3 está la traducción en portugués. En el 3. Yo sé que si hablo en un español lento me entenderían, pero para no correr riesgos, qué bueno que está la traducción. Ustedes saben que siempre en México y Brasil estamos hermanados. De repente no nos entendemos un poquito el idioma, pero con el corazón siempre nos estaremos entendiendo. Bueno, aprovechando entonces la oportunidad y agradezco mucho la invitación, a manera de introducción les traje un video en portugués para que vayamos entendiendo un poco este problema en términos de lei. Dados. Eles são sobre você. Você é o negócio, o produto e o prêmio. E você vale uma pequena fortuna para pessoas que querem vender coisas para você, pessoas que querem prever o seu comportamento, pessoas que querem saber tudo sobre você. Conheça quem controla os dados. Os controladores de dados são arquitetos e administradores dos dispositivos, sistemas operacionais e aplicativos que você usa. Eles te seguem para onde você vá, tanto online como offline, e trazem junto as empresas e departamentos de governo com os quais você interage, além daquelas que você nem conhece. Às vezes, eles tiram seus dados de você com uma caixa de seleção ou uma configuração de privacidade. Às vezes, eles obtêm os dados das coisas que você posta, publica ou gera. Eles também fazem isso em segredo.
envolvendo informações sobre você que você desconhece completamente. Tudo isso é coletado e analisado para produzir dossiês para serem vendidos e compartilhados segundo a vontade deles. Porque, para eles, você é propriedade deles. É nessa hora que a Lei de Proteção de Dados entra. Leis de proteção de dados são pensadas para defender as suas informações pessoais e o seu direito de saber o que acontece com elas. É uma questão de salvaguardar dados contra aqueles que querem acesso e evitar que alguém abuse de seus dados. Só que isso é mais complicado do que parece. Proteções legais sobre dados são muito diferentes ao redor do mundo. Mais de 100 países implementaram algum grau de lei de proteção de dados, mas estas proteções nem sempre cobrem todos os setores da indústria ou governo. E, já que a informação viaja o mundo em redes que não têm fronteiras, ainda que você viva em um lugar onde seus dados estão protegidos, eles podem acabar em países que têm leis diferentes ou nenhuma lei. O que significa que você não terá o que fazer se seus dados forem utilizados de modo abusivo. O que se torna um problema ainda maior quando você considera que a maioria das informações do mundo passa por empresas de tecnologia. Son legislaciones diferentes, pero es un problema similar. En la medida que podamos homogeneizar las legislaciones, podremos resolver de mejor forma los problemas comunes. Ustedes, en buena medida, este evento es para vislumbrar una futura ley brasileira. Es importante que no se equivoquen y que hagan las cosas bien, como suelen hacerlas. Este es un mapa a nivel mundial de cómo está la legislación en materia de protección de datos. Pueden estar viendo el color rojo, es el más, digamos, pesado, los que tienen en principio mayor nivel de protección. Por supuesto, la Unión Europea, ahorita estarán escuchando la Comisión Nacional de Informática y Libertades. La robusta, pues aquella que pues como la nuestra, ¿verdad? Que todavía, pues, sí, tiene algunas cuestiones, y el caso de ustedes que aparece, no lo digo yo, no lo hice yo, limitada. El caso de Brasil aparece pues, limitada. Pero limitada, pero con conciencia de que tiene que ser mejor. Esa es la idea. O sea, tampoco piensen decir, ya viene a decir, no somos limitados. No, o sea, hay la conciencia de que hay que mejorar, ¿correcto? Tengo que tener mucho cuidado, quiero salir como buen amigo de ustedes. Bueno, les digo, sí hay el interés del gobierno brasileiro de proteger los datos personales. Bueno, yo les voy a hablar de la experiencia mexicana. La autoridad, en un principio se llamaba IFAI, ahora es INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Viene desde la Constitución. Es importante que la ley brasileira tenga un soporte constitucional y se convierta la ley de protección de datos en una ley reglamentaria para darle solidez, darle fuerza. En el caso de México es el artículo 6º constitucional que nos menciona, como lo pueden ustedes ver subrayado en español, que se tendrá que tener una autoridad en materia de datos personales y que esto es importante y va aparejado al tema de acceso a la información y la privacidad. Este artículo 6º en México nos habla de que tendremos un organismo autónomo, eso es importante en Brasil, que sea autónomo, que esté libre de injerencia de los burócratas, de los corruptos. La idea
es que tenga plena autonomía y que no tengan que señalarles qué es lo que hay que hacer. Si no tiene autonomía, está predestinada al fracaso y debe de operar bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo y, en materia de transparencia, máxima publicidad. En 2002 se empezó a hablar de transparencia de la información en nuestro país. En 2009 surgió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es decir, en México desde el 2009 tenemos regulados los archivos privados, solamente los privados. En 2014 se da una reforma constitucional y a partir de este año 2017 ya tenemos una ley de protección de datos personales a nivel de datos privados. Se llama en posesión de sujetos obligados. No sé, esta terminología es interesante. Se habla mucho de sujetos obligados para que no quede duda. Y sujetos obligados, atención, en México se acaban de incorporar partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, es decir, nadie queda fuera de la aplicación de la ley. No puede haber excepciones. Les pongo un video del origen del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. El INAI nace como órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, bajo el nombre de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en 2002, año en que se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En 2014, a raíz de una reforma constitucional, se le otorga autonomía. Y en 2015, con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se convierte en una institución con competencia nacional. La creación del instituto respondió al interés de ciudadanos, periodistas, medios de comunicación, académicos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas por consolidar nuestro sistema democrático al transparentar y pedir cuentas sobre el quehacer gubernamental. Son el órgano ejecutivo siete comisionados, pero hay un cuerpo colegiado ciudadano que revisa las decisiones y el funcionamiento de ese órgano ejecutivo. Algo muy interesante del caso de Francia, que está integrado de una manera sumamente plural y ya les estarán comentando. Los objetivos de este INAI son garantizar el óptimo cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. En realidad son los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. No me detengo en ello porque vengo a hablarles de la experiencia mexicana. También promover el pleno ejercicio de este derecho de acceso a los datos personales y coordinar un sistema nacional de transparencia y de protección de datos personales. Este sistema tiene una plataforma nacional para llevar un mejor control. Antes, cuando era, yo creo que con ustedes los brasileños nos vamos a entender bien, antes era una ley federal, pero ahora es una ley nacional. Rige en todo el territorio nacional, aunque cada estado tiene autonomía para tener su propia ley, pero esa ley deberá sujetarse a los mínimos que establezca la ley nacional. No sé el caso de Brasil, pero se corre el riesgo de que tengan una ley federal muy buena, pero las leyes estatales o estaduales, como dicen ustedes, sean, digamos, contrarias o distintas a la ley federal. Por eso es que pueden partir de una ley nacional que marque las pautas de qué deberá contener cada ley estatal. Y tendrá que haber leyes estatales. Ustedes son una república federal, bueno, como nosotros. Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público
orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Es muy importante que en su ley de protección de datos personales no olviden dos rubros muy significativos en la actualidad, como son los derechos humanos, que luego se nos olvida, y lo hemos visto en la exposición anterior, los temas de discriminación que existen y que no podemos permitir, y otro que es perspectiva de género. No se vale que ustedes, las mujeres, pasen a un plano secundario, y espero lo traduzcan bien, no al machismo. Este INAI, entonces, en materia de protección de datos personales, se rige por dos leyes, una de archivos públicos y otra de archivos privados. La de archivos privados se llama Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, y la de archivos públicos se llama Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Entonces, decirles, tenemos dos leyes, una para archivos públicos y otra para privados, pero ambas se fusionan dentro del Sistema Nacional de Protección de Datos Personales. En cuanto al derecho de protección de datos personales, el 5 de julio de 2010 entró en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, acontecimiento que abrió una nueva etapa en la vida de la institución. Esta ley hizo posible a partir de enero de 2012 que las personas pudieran ejercer plenamente este derecho, que incide en la protección de su seguridad, identidad, patrimonio y privacidad, al permitirles acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos personales. Aquí es importante, quizás lo alcanzaron a ver muy brevemente en el video, el aviso de privacidad. Es decir, que tanto instancias gubernamentales o públicas y privadas tendrán que, cuando soliciten nuestra información, recabar nuestra autorización, y ese es el aviso de privacidad, decirnos por qué quieren nuestra información, qué tipo de información quieren, qué manejo le van a dar a esa información y que podamos estar protegidos. Desde ahora les comento un tema que es ave de tempestades, que es la transferencia electrónica de la información, porque muchas veces la das a una empresa que es subsidiaria o filial de una empresa en el extranjero y la están mandando la información a otros países, algunos de los cuales no tienen legislación en materia de protección de datos. Les recomiendo que tengan mucho cuidado en el rubro de la transferencia internacional de datos. 1. 2. El tema de la confidencialidad y el resguardo de la información. En la ley mexicana dice que las empresas tendrán que salvaguardar la información tal y como lo hacen con su propia información. Hasta ahí podríamos pensar que estamos tranquilos, pero ¿qué pasa si esa empresa o esa institución de gobierno tiene modelos de reserva o de confidencialidad muy limitados? Cumplirían con los términos de ley. Es decir, nosotros custodiamos esta información igual que la que hacemos con nosotros, como decimos en derecho, como el buen padre de familia. Sí, pero debe de haber consignas de cuáles son los elementos técnicos necesarios para garantizar esa salvaguarda de la información. Aquí hay otro tema muy interesante, no tengo tiempo de explicarlo y los invito, tengo una obra que se llama Lex Cloud Computing, es el cómputo en la nube. Mucha información se va a la nube. ¿Dónde están los servidores de esa nube? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones nos va a regir la ley, en este caso, de ubicación de los servidores. Ese es un tema también interesante, el del cómputo en la nube.
El INAI tiene campaña permanente para sensibilizar a las personas respecto a la importancia de la protección de datos personales. Hay un segmento especialmente, yo diría, vulnerable, que son los jóvenes, las niñas, niños, adolescentes, los jóvenes, que son sumamente usuarios de Internet y redes sociales. Ustedes son, sí lo saben, a nivel mundial, son los más altos consumidores en materia de redes sociales. No sé si hablarlo en términos de felicitarlos o no, ¿verdad? Porque son el número uno a nivel mundial y por mucho. A lo que voy es que luego no tienen realmente una conciencia de que esos datos que están subiendo a las redes sociales pueden convertirse en factor de delitos como secuestro, usurpación de identidad, chantajes, etcétera. Hay que tener mucho cuidado y generar conciencia en fundamentalmente la población joven. Les voy a presentar un breve video del INAI estimulando a los jóvenes a confiar en el INAI y a saber que están protegidos por una ley. No tienes que saber, todo lo que subas lo pueden compartir, tus datos valen. Que saber, todo lo que digas lo van a repetir, tus datos valen. No tienes que saber, se acepta sin dudar, todos tus datos pueden regalar, tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800 835 4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Como ven, en ese video es fundamentalmente jóvenes. Había algunos viejos, ¿verdad?, por ahí, pero la mayoría eran jóvenes, y sensibilizar a ese segmento especialmente vulnerable. También tenemos otros problemas como el sexting, el ciberbullying, etc. Una ley de protección de datos personales nos permite intentar resolver una gran cantidad de problemas que se están presentando por el uso indebido de las redes sociales. Me extraña, y se los digo en confianza, yo los quiero muchísimo, pero me extraña que no tengan una ley sólida, fuerte, toda vez la gran cantidad de usuarios que hay de redes sociales. Es algo, a mí me parece contradictorio, lo digo con todo respeto. Yo sé que venga un extranjero y un mexicano a decirles, bueno, pero lo estoy diciendo con todo el respeto y con todo el cariño que ustedes me merecen, y sobre todo que pensemos en los demás. A lo mejor ustedes que están en la sala están conscientes del problema, pero no olvidemos que hay personas que no saben los riesgos que tienen a diario. Me voy a ahorita limitar otro pequeño video del tema de robo de datos personales, pero recordemos que el robo es el apoderamiento físico de una cosa mueble. Por tanto, robo es una denominación legalmente equivocada, es usurpación. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Sabías que el robo de identidad es una práctica delictiva en aumento, considerada el delito del siglo XXI? Con el uso de las nuevas tecnologías, el flujo de datos personales a través de la red se ha intensificado, exponiendo a los usuarios al abuso, acoso, desprestigio, fraude y otros delitos relacionados con el robo de identidad. Este hecho se presenta cuando una persona obtiene, transfiere, posee o utiliza de forma no autorizada e ilegal los datos personales de otra para apropiarse de su patrimonio u obtener algún beneficio en su nombre. En México, esta práctica va en crecimiento, posicionando a nuestro país en el 8º lugar a nivel mundial. Tan solo durante el primer semestre de 2015, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, reportó más de 28,000 reclamos atribuidos a posible robo de identidad, cifra 40% superior a la misma del semestre del año anterior. Entre las principales fuentes usadas para sustraer datos personales se encuentran las redes sociales, el correo
correo electrónico, registro de usuarios en páginas web, teléfonos celulares, compras en línea, solicitudes de servicios bancarios y financieros, entre otros. Para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es prioritario concientizar a la población de que la era digital supone un peligro latente, dada la facilidad para la clonación de tarjetas, la intromisión mediante páginas fraudulentas, virus y software espía que violentan la privacidad de las personas. Ante ese escenario, el INAI busca fomentar una cultura de la protección de datos a través de conferencias, talleres, capacitaciones y cursos de sensibilización sobre el uso de mecanismos de protección de datos. Entre las medidas que se deben procurar para salvaguardar nuestra información personal, se recomiendan conservar en un lugar seguro documentos personales, destruir perfectamente aquellos que ya no sean necesarios, no compartir demasiada información personal en las redes sociales, instalar antivirus en cualquier dispositivo electrónico, limitar el número de documentos personales que se lleven con uno y procurar traer solo los que se vayan a utilizar. Ser cuidadoso al proporcionar información por teléfono, internet o en persona. Revisar constantemente los estados de cuenta para detectar movimientos sospechosos. Realizar transacciones seguras. No perder de vista la tarjeta bancaria. Evitar visitar páginas web sospechosas. No abrir links ni documentos de remitentes desconocidos. Cuidar y cambiar frecuentemente contraseñas y NIP. El INAI es la autoridad garante del derecho a la protección de tus datos personales. Bueno, este es otro de los videos importantes para sensibilizar precisamente a la ciudadanía sobre los riesgos que engendra el uso indebido de los datos personales. Bueno, pues faltando todavía 2 minutos para que termine, yo no tengo más que agradecerles y decirles muito obrigado, Brasil. Agradeço ao professor Júlio Teles, ele é sempre muito claro e muito... Parece que ele fala português, né, de tão objetivo que ele é. Fica claro, assim, da exposição dele, sobretudo dos vídeos que ele traz, que o INAI, o órgão de proteção mexicano, também tem uma missão educacional muito grande. Hoje de manhã estava participando da abertura do workshop sobre uso da internet por crianças e adolescentes, e é muito importante a gente ter essa dimensão de que não adianta só criminalizar práticas erradas, porque tudo passa pela educação, porque o sistema formal, jurídico, penal, repressivo não vai dar conta e não dá conta do problema, né? Então, essa questão da educação é muito importante. E eu aproveito esse gancho para já apresentar a representante da CNIL, que é a Comissão Nacional de Informática e Liberdades da França. A França, lembro aos senhores, já tem uma lei de proteção de dados datada de 1978, quando muitos dos presentes sequer eram nascidos, e quando nem de longe se imaginava a figura da internet, mas os princípios ainda são consagrados. Ela vai falar um pouco da revisão da lei, da própria diretiva europeia que trata da matéria. A doutora Ismini Rigopoulou, ela como eu falei, ela representa a CNIL, embora ela seja grega de nascimento. Ela é responsável pelos assuntos europeus e internacionais da CNIL e trabalha na equipe da presidência do G29, que é o grupo que ela vai explicar um pouquinho do que se trata, que reúne as entidades garantes dos 29 países da União Europeia, e ela está incumbida da preparação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, e ela é responsável pela transparência das transferências internacionais de dados, que é um tema bastante atual e importante. Je remercie agradeço, ela está com fone, não adianta. Agradeço a sua presença e passo a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you so much for inviting me to speak at this panel. I would have loved to speak in Portuguese, but unfortunately my knowledge is limited to the word obrigada, so we wouldn't have gone very far.
So I would like to give you some information about the French Data Protection Authority, the CNIL, its structure and its missions, and then I will speak about the GDPR, the General Data Protection Legislation, that will be applicable throughout the European Union from May 2018. So it's a very limited time for us to get ready for this new framework. And it is a key milestone for Europe because it is a change of spirit for us, a change of the way we work with other data protection authorities in Europe, but also internationally. And it is also the first legislation that puts the individual at the center of it by giving it new rights, such as the right to data portability. It also changes the way that companies see responsibilities. It introduces the new principle of accountability, whereby companies will not only have to comply with the GDPR, but will also have to prove, to demonstrate this compliance to data protection authorities. But first of all, let's start with some history of the CNIL. The CNIL was established in 1978 together with the data protection legislation. It was a response to the Safari project. The Safari project was an initial effort of the French government to create a global database of personal data by putting together all the social security numbers of French citizens. As you can imagine, this created a lot of concerns for the French citizens, and that's why, after several discussions, 4 years later, the CNIL was created in order to ensure privacy in France. Now, one of the most important characteristics of the CNIL is its independence. It is an independent administrative authority, and I would like to insist on that because independence in Europe has been first highlighted in the Charter of Fundamental Rights and also in the Treaty for the Functioning of the European Union. It has been included as a prerequisite for data protection authorities in the Data Protection Directive of 1995, which is the current legislation applicable in Europe, and it has been highlighted by the European Court of Justice in several cases from 2010 to today, 2017. The court has stated that DPAs have to execute their missions and their activities under no direct or indirect authority and instructions from the state or from any other body. So this has now been included in the GDPR in its core text, where the missions, the tasks and the powers of data protection authorities are listed. But very importantly for you, it is also included in its Article 45 regarding international transfers. The European Commission, when it's going to decide on whether a third country can get an adequacy decision for having a legislation essentially equivalent to the European one, will not only look at whether the third country has a comprehensive data protection legislation, but it will also look at whether there is an independent data protection authority. So you can see that this is a very, very important characteristic that we need to see in a third country. Now, independence can be guaranteed by two ways. First of all, by an independent control of the budget of the DPA, and secondly, by the procedure of nomination and removal of officials in the Data Protection Authority. For example, at the CNIL, the president, its chair, is completely autonomous in the handling of the budget that we have. The budget is given to us by the government, but then we decide what we want to do with it. The chair also has complete autonomy to hire its staff. It receives no instructions from the government. And then, regarding its organization, it is organized in a college of 18 commissioners. These commissioners are elected from their respective bodies, and we have commissioners coming from the French Parliament or from the Supreme Court, for example. Now, this college of 18 commissioners has the power to elect its own chair, which is the chair of the CNIL, and they receive no instruction again when electing the chair.
The college meets every week, every Thursday morning. The 18 commissioners, including the chair of the CNIL, discuss issues that are included in an agenda prepared by the chair. And for example, they issue opinions on legal texts or decrees that the government has asked the CNIL to provide an official opinion on. Or they authorize transfers of sensitive data, for example, after a file has been prepared by the experts of the CNIL. So the weekly plenary is the essential work of the commissioners. However, this college does not deal with litigation cases. They don't handle sanctions. This is handled by a separate college, the Restricted Committee, which is composed of 5 commissioners, and they are elected by the College of 18 commissioners. They also have the power to elect their own chair, which has to be different from the CNIL's chair. These distinctions between the two bodies has been made in order to guarantee an independence between the body that actually does the investigations and the body that gives a sanction, so that there is no interest for the CNIL to give a sanction to a specific body. Now, having said that, under the authority of the chair, we have 5 directorates. For example, the Directorate for Compliance, the Directorate for Sanctions, the Directorate for Research and Innovation. These directorates have the mission of executing the missions and activities of the CNIL. One of the first missions of the CNIL is to educate, to inform individuals of their rights. Every week we receive several phone calls. In 2016 we received more than 106,000 calls from individuals that had questions on the exercise of their rights. We also accompany businesses in how to comply with the data protection legislation, again through the phone, but also through a toolbox that the CNIL has created in advance of the coming into force of the GDPR. This toolbox contains, for example, the requirements to designate a data protection officer. This is a mandatory requirement under the GDPR, and the CNIL has already developed guidelines on how and when a body is required to designate this DPO. The CNIL has also developed the so-called label, the privacy seal. This is a tool for companies to prove that they are data protection compliant. So it is a measure of trust for individuals and a measure of quality for the bodies. This privacy seal is given by the CNIL after the concerned body has provided a form requesting for the seal, and the College of Commissioners goes into an examination of the file and decides on whether the privacy seal can be given or not. Another important mission of the CNIL is its expertise and innovation service. Our experts have a laboratory in which they examine new technologies and the impact that these new technologies and products can have on the private lives of citizens. This is very important because they advise companies on how to integrate privacy by design in their products. But as you can imagine, the CNIL does not only accompany individuals and companies in complying with the legislation, it can also regulate them and sanction them. The CNIL is one of the authorities in Europe that has the most powers. The French data protection legislation gives a wide range of powers to the chair. We have the right, for example, to do online monitorings, on-site investigations. During these on-site investigations, we can access all documents and ask for copies of them. We can interview any person that we think is necessary to interview, and we can ask to have access to all the premises. So this is a lot of power. After an investigation has been made, the committee, the 18 Commissioner Committee, decides on whether it would give a formal notice to this body or not. This formal notice to comply with legislation can also be made public, which is important because it's an extra penalty for the reputation of the body.
if the breach has not been complied with in the specific term mentioned in the notice, then the restricted college, the 5 commissioners body, after an adversarial procedure, will decide whether to impose a sanction to the body or not. This sanction can be an injunction to stop a processing, or the removal of an authorization already provided by the CNIL, or a monetary sanction. Until 2016, the maximum amount that the CNIL could put to a body was 150,000 euros, which was not a lot. Since 2016, the French data protection legislation was updated, and now the maximum amount is set to 3 million euros. Again, this is not enough. The GDPR sets a higher limit of sanctions to 20 million euros, or 4% of the annual total turnover of a company. But we will have to wait until May to be able to impose these sanctions, which can, we hope, promote more compliance with the legislation. Now, a big problem that European data protection authorities had and have until now is that they had limited powers and limited resources to ensure compliance with the law. This was not the case for the CNIL, but it was the case for other authorities. Now, the GDPR provides an answer to this, because now, when we have a company operating in several member states, then we can have different decisions depending on the powers of the separate DPAs. For example, the CNIL can give a sanction of, let's say, 3 million euros to a company, but Austria can do nothing about the same breach. So this creates insecurity for businesses, and for us it creates problems. That's why the GDPR sets the same amount of powers for all the European DPAs. We all have the same tasks, the same investigative and administrative sanction powers. This is very, very important, because now we will have to cooperate with each other to provide a similar enforcement package to European companies. The GDPR brings us a comprehensive single text that is applicable harmoniously throughout the European Union. But in order for compliance to be ensured, a text does not suffice. Data protection authorities have to interpret in the same way this legislation. So from 2018 and onwards, the Working Party 29, which is the body that combines all the data protection authorities in Europe, plus the European Commission and plus the European Data Protection Supervisor, will become the European Data Protection Board. The Working Party 29 was an advisory body and did not have any power to issue binding opinions. The European Data Protection Board will be a body with a legal personality. It will have the power to issue binding opinions and recommendations, to arbitrate disputes between data protection authorities, and its essential mission will be to ensure compliance, that compliance is harmoniously applied throughout the European Union. Now, this body is a unique and modern governance model because it combines both decentralization with very powerful independent data protection authorities at national level, and integration with a powerful European data protection body that can issue the binding opinions. Another tool that is given to us by the GDPR is the one-stop shop and the joint investigation system. Under these two systems, data protection authorities can jointly pursue investigation to a body that has not been compliant with the GDPR. The one-stop shops works in the following way. Let's say that we have a company established in France which takes the essential decisions about the processings. The lead data protection authority would be the CNIL in France, because there is the main establishment of the company. However, this company might have processing operations in other member states. The CNIL, as the lead authority, would have to cooperate with all the other data protection authorities in Europe to ensure that sanctions, if they will be given, will be harmonious.
Now, the GDPR also provides for international cooperation for data protection authorities in its Article 50. So we're not only obliged to cooperate in the European Union, but also with data protection authorities worldwide. And this is extremely important because the GDPR has an extraterritorial reach. This means that the GDPR will not apply only to companies that are established in the European Union. It would also apply to companies established elsewhere, but that target European residents. This means that a Brazilian website company that offers products in English in euros and that can ship products to the European Union will be covered by the GDPR. So this is very important for international data protection authorities to be able to prepare the companies in their territory to comply with the GDPR. We have already tried to build bridges with the APA members, the Asian Pacific Data Protection Authorities, and we have created a workshop, an interactive workshop in Paris, and we have presented to them the GDPR and the effects that this will have for their companies. So, in order to conclude, I would like to remind that for us in Europe, it's really important that the Data Protection Authority is independent, that the bodies that deal with sanction and the body that does the investigation is separated. Thank you so much for listening. Agradeço a doutora Ismini, e ficou claro da fala dela, um pouco já o que o professor Júlio havia dito, que é a questão da importância da independência da agência, que vai tomando cada vez mais importância. Eu achei interessante esse ponto que ela ressalva da possibilidade desta, vamos dizer, dessa modalidade de etiqueta, de label, que ela falou, que as empresas são qualificadas como em conformidade com a lei. Acho que é muito importante para você distinguir um bom fornecedor e um bom player do mercado que ele tenha esse tipo de validação. E ela também faz uma referência das constantes ligações que eles recebem de pessoas, empresas pedindo informação. E nós temos também no CGI, embora não tenhamos essa missão legal nem constitucional, é uma prática que acontece muitas vezes. Empresas ligam para o CGI para saber como cumprir melhor algumas obrigações, porque embora nós não tenhamos a lei específica de proteção de dados, existem já, seja no Marco Civil, seja no Código de Defesa do Consumidor ou em outras legislações, alguma referência legal, e empresas interessadas em estar em conformidade às vezes ligam para a nossa assessoria e pedem informações que até de boa vontade alguém dá, mas sem nenhuma sistematização ou legalidade. Mas já avançando e agradecendo a participação da Ismini, eu vou passar a palavra à nossa colega, à nossa convidada chilena, professora Jéssica Matus Arenas, que é advogada com mestrado em Direito e Tecnologias da Universidade do Chile, é professora da Universidade Alberto Hurtado, autora da obra A Seção de Direitos Pessoais, e cofundadora da Fundação Dados Protegidos. Eu só queria deixar claro que faz parte da proposta da programação trazer uma multiplicidade de representantes que possam ser da academia, no caso do professor Júlio, do ente governamental assemelhado, como é a CNIL, e a doutora Jéssica, ela vem nos apresentar a visão da sociedade civil. Eu agradeço a presença e já passo-lhe a palavra. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La presentación está escrita en portugués. Si hay algún error, les extiendo desde ya mis disculpas. Voy a hablar en español, pero todo está en portugués. Bueno, este panel es un panel relativo a los órganos reguladores de protección de datos y es un panorama sobre cuál es la experiencia a nivel internacional. Yo les voy a contar un poco nuestra experiencia chilena, pero también nuestra experiencia desde el punto de vista de la sociedad civil.
Yo soy parte de la Fundación Datos Protegidos. Nuestro trabajo, y aquí lo pueden ver, somos una organización de la sociedad civil que sin fin lucrativo, que fundamos Romina Garrido y yo, Jessica Matus, y promovemos y defendemos el derecho a la privacidad y a la protección de los datos como derechos fundamentales. Promovemos y favorecemos el debate público y también influenciamos las discusiones tanto a nivel legislativo como a nivel regional, promoviendo una sociedad que sea respetuosa por los derechos humanos en relación a la privacidad y los datos. Nos pueden seguir acá en... Ay, perdón. No. Nos pueden seguir en @datospersonales en Twitter, por si quieren conocer un poco más de nuestro trabajo. Les quería mostrar el mapa de ley de protección de datos del mundo, que es el mismo mapa que presentó el profesor Telles, pero fíjense que este es un mapa del año 2015. Si ustedes se fijan, Brasil aparece con una protección débil en el año 2015. A diferencia del año 2017, que aparece con una protección limitada. ¿Qué cambió entre el año 2015 a 2017? ¿Acaso en Brasil se dictó alguna norma relativa a protección de datos en esos 2 años? ¿Hubo algo que modificó? Le muestro esto con qué objetivo. Un poco para pensar que este tipo de mapas lo elaboran ciertos estudios jurídicos a nivel internacional. Nosotros aparecemos con un nivel de protección moderado en el año 2015, más o menos fuerte, aparece Argentina, en circunstancias que ahora Argentina aparece con un nivel como fuerte, etcétera. Esto solamente como para que ustedes lo puedan tener a la vista. ¿Cuál es la situación o cuáles son las semejanzas que tiene Chile y Brasil actualmente? Esta es nuestra mascota de la Fundación Datos Protegidos. Lo que tenemos en común entre Brasil y Chile es que no contamos con una autoridad de protección de datos, ¿ya? En América Latina, Chile fue el primer país en dictar su norma de protección de datos en el año 99, pero no contempló una autoridad, una DPA, una agencia de protección de datos, ¿ya? Brasil tampoco cuenta con una norma específica de protección de datos y en general se refiere a datos personales en normas en particular en materia de consumidor, el marco civil de Internet y otras. Pero en Chile, la verdad, y esto, la idea es contarles esto porque como sabemos que se encuentra Brasil en un momento en que está discutiendo su ley de protección de datos, la piedra en el zapato para poder seguir avanzando y poder contar con una ley que cumpla con los estándares internacionales, no solo de la Unión Europea, sino también de la OCDE, ha sido la creación de un órgano de protección de datos, o sea, la creación de una institucionalidad que se haga cargo del cumplimiento de la ley y que tenga determinadas facultades. Este ha sido el problema que existe tanto en Brasil como en Chile. La diferencia es que en Chile, por lo menos, tenemos una norma y frente al incumplimiento de la ley, lo único que queda es recurrir a tribunales. Actualmente, ese trabajo de recurrir a tribunales para hacer efectivo lo que señala la ley, lo hemos realizado nosotros como ONG, ¿ya? No existe, por lo tanto, un órgano que vele por el incumplimiento de la ley respecto de los organismos privados. Sí existe una facultad que tiene un órgano público en Chile respecto del tratamiento de los datos que hacen los organismos públicos, y ese es el Consejo para la Transparencia. Pero ¿por qué es importante una autoridad de datos personales? Primero, es importante por la eficacia del derecho a la protección de datos. Sin una autoridad de datos, va a ser imposible que el derecho a la protección de datos sea eficaz. Y sea eficaz en 2 sentidos. Uno, por el ejercicio de los derechos humanos, a los derechos de las personas, porque sin autoridad, simplemente las personas van a tener que recurrir a tribunales para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos, ¿ya? Y no van a poder dirigirse en un procedimiento no judicializado, un procedimiento administrativo de reclamo, donde el afectado pueda ir a reclamar
y pueda ser multado el órgano público o el órgano privado que ha incumplido con la ley. Y segundo, por los poderes reales que tiene la autoridad. ¿De qué manera es efectivo? Si el órgano de protección de datos simplemente tiene facultades de educación o de control de manera genérica, va a ser imposible que se haga de verdad efectivo el derecho o el ejercicio de los derechos de las personas. Y en segundo lugar, ¿por qué es importante? Porque es un requisito esencial de adecuación para los países de Latinoamérica. Y esto es relevante por las transferencias internacionales de datos. Todas las transferencias internacionales de un país, por ejemplo, las transferencias de datos personales de ciudadanos brasileños fuera del país de Brasil a otro país, debieran cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? Para la Unión Europea, cuando se tienen que transferir datos desde la Unión Europea a países que no son de la Unión Europea, a terceros países, requiere que ese país tenga una declaración de adecuación. Esa declaración para terceros países en América Latina solo la tienen algunos, ¿no? La tiene Argentina. Esa declaración también la tiene Uruguay. Próximamente Colombia va a postular para lograr la adecuación. Si no, tiene que cumplir, por ejemplo, no sé, tienen que suscribir determinados contratos con cláusulas contractuales tipo para que puedan ser autorizados por las DPA de Europa, por ejemplo. Entonces se da una suerte de que los países que no tienen una normativa de protección adecuada se quedan fuera del comercio internacional. ¿Ya? En general, todos los contratos que tienen que ver con transferencias internacionales, transferencias internacionales como los servicios de offshoring, por ejemplo, los call centers, son servicios que se dan a través de servicios transnacionales. Lamentablemente, Chile, que en algún minuto estaba posicionado en los primeros lugares de transferencias internacionales de datos, se fue quedando atrás en la medida que otros países fueron dictando sus propias leyes de datos, como Perú, por ejemplo, como Costa Rica, como Colombia. Entonces, por eso es relevante. ¿Y cómo debe ser una autoridad de datos? Acá, y es lo que ya se ha repetido en la presentación, la autoridad tiene que ser independiente, ¿ya? Y esta independencia o autonomía dice relación con distintas cosas. Dice relación, por ejemplo, con el nombramiento. Yo estuve mirando el proyecto de ley de Brasil y el proyecto habla de un consejo de protección de datos y después habla de un órgano competente. No queda claro finalmente cuál es el órgano que tendría las facultades para poder efectivamente velar por el cumplimiento de la ley. Pero la fragilidad del nombramiento, la fragilidad política del nombramiento es uno de los problemas que, por ejemplo, en Chile tenemos como en nuestro propio proyecto de ley. Les comento esto porque desde el año 2000, nuestra ley, que es del año 99, en el año 2008 se presentó el primer proyecto de ley que modificaba la ley de datos chilena. Han pasado 10 años, se han presentado 3 proyectos de ley y hasta el minuto no hemos podido llegar a puerto. Y la razón ha sido que no hemos podido llegar a acuerdo en qué tipo de autoridad queremos o qué tipo de autoridad es la que el Estado o el gobierno o los parlamentarios o las empresas o todos juntos están convencidos de aprobar. Entonces, yo creo que este podría ser el problema más importante que puede tener una ley de datos, porque en general los principios, hay consenso en cuáles son los principios básicos, hay consenso en cuáles podrían llegar a ser las infracciones y las sanciones, pero nunca va a haber consenso respecto de una autoridad. Y les voy a pasar a explicar por qué. Uno, la fragilidad política del nombramiento. ¿Cómo se elige? ¿Quién lo elige? La poca estabilidad que podría tener, los bajos sueldos en relación con un puesto del sector privado, por ejemplo. En Chile, por ejemplo, está determinada
esa autoridad por la confianza de la autoridad política del momento. Segundo, el gobierno de turno no debiera ser capaz de ponerle fin al cargo de la autoridad, ¿cierto? Porque si tuviera la capacidad de poder ponerle fin a su mandato, planearía sobre esta autoridad durante todo su mandato esta posibilidad de poder terminar, y por supuesto que eso terminaría siendo una forma de obediencia al poder político que es incompatible con la independencia que se está exigiendo a esta autoridad, porque esta autoridad, digamos que tiene estas facultades para operar frente al sector público como frente al sector privado. Si se le va a remover del cargo, esta autoridad debe ser, los motivos por los cuales puede ser removida tienen que ser graves y comprobables de manera objetiva, ¿ya? Ahí nosotros hemos pensado que podría establecerse además un control con otros poderes del Estado, otros poderes públicos, como por ejemplo un informe de la Corte Suprema, etcétera. Además tiene que existir una independencia funcional, porque no debe estar supeditado a una supervisión jerárquica ni directa ni indirectamente. ¿Ya? Y además una independencia orgánica y material, o sea, tiene que ver con su composición, la forma de designación, la duración en el cargo, las condiciones que se dan para que cesen en sus funciones, los recursos que sean suficientes, que no esté sujeto a ninguna instrucción u órdenes de superiores en la toma de sus decisiones. Por ejemplo, acá ninguna autoridad de datos debiera estar simultáneamente ocupar otro cargo público, por ejemplo. Y desde el punto de vista presupuestario, que es la forma también en que se da este como manejo por parte del gobierno de este tipo de autoridades, es el presupuesto. Entonces, debiera existir también una línea presupuestaria autónoma. Y que sea además un ente especializado técnicamente, porque este organismo tiene que ponderar derechos, este organismo además tiene que emitir decisiones y tiene que estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y por lo tanto tiene que ser un equipo multidisciplinario. Dentro de las atribuciones, acá solo mencionarle 4 que creemos que son las más importantes. Una es la fiscalización y la intervención, y que es la posibilidad que tienen de resolver quejas. Pero la fiscalización es importante y justamente por lo que decía Ismini, de que tienen que tener la posibilidad de poder monitorear online incluso, y también presencialmente. ¿Ya? Un órgano que no tenga esa posibilidad no de ninguna manera podría estar fiscalizando. Cuando pensamos en un órgano fiscalizador, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza o a la mente son el Servicio de Impuestos Internos brasileño, por ejemplo. Cuando un fiscalizador de impuestos internos va a una oficina, se trata de un ministro de fe. Ese ministro de fe puede multar, puede solicitar información. O sea, es una persona que tiene el poder para poder solicitar la información que requiera para su cometido. Ese mismo poder debiera tener cualquier fiscalizador de una agencia de protección de datos. Además, tiene que tener el poder o la atribución para sancionar y una facultad o atribución rectora, que es poder interpretar las normas de protección de datos, dictar las normas, instruir al sector público como privado, o si se pretende que sea solamente el sector privado, al sector público, ver qué organismo sería el encargado de velar por la protección de datos de los organismos públicos. Y por último, educar. Y educar significa para nosotros además difundir, hacer campañas y todo lo que implica entregar el conocimiento a la comunidad y a la sociedad sobre el derecho a la protección de datos, y no solo a ellos, sino también a las empresas, porque cuando se crean este tipo de institucionalidades, uno no parte con el garrote, se parte siempre con una zanahoria. Entonces, tú partes primero capacitando, explicando, difundiendo, y luego
fiscalizando y después multando, sancionando. Por eso el llamado creo que es poner atención en los verbos que utilicen los proyectos de ley o las normas que vamos a dictar. Los verbos cuando son muy vagos como velar o promover o elaborar directrices, en mi opinión, son verbos que no, de alguna manera no permiten llegar a lo que buscamos finalmente, que es que efectivamente se pueda dar cumplimiento a una ley y que sea un órgano fuerte, y que sea un órgano fuerte no para efectos de que, además, por supuesto, que las personas puedan cumplir o ejercer sus derechos y proteger su información personal, sino que además esto permita que nosotros como países de América Latina podamos alcanzar frente a la Unión Europea también, o frente a ese modelo europeo, este nivel de adecuación. En particular creo que el modelo europeo es un modelo que fija a la persona en el centro y no al revés. Fija los derechos de la persona en cuanto a su privacidad y a la protección de su información en el centro. Por eso creemos que es un modelo que sería idóneo que se aplicara también en el resto de América, de Latinoamérica. Y es lo que están haciendo en la unidad de flujos transfronterizos, de flujos internacionales de datos, y tienen una preocupación por los estatutos que tienen las autoridades de Latinoamérica. Como les decía, muchas de las leyes de protección de datos que se están dictando en América Latina están basadas en la normativa europea, en el ahora Reglamento Europeo de Protección de Datos que va a empezar a regir en mayo del próximo año. Nuestro proyecto de ley se contempla incluso el derecho a la portabilidad de los datos, que es un derecho nuevo establecido en Europa, y así una serie, entonces mejorando esos estándares que son básicos. Y bueno, ¿cuáles son los efectos, en mi opinión, o en nuestra opinión, los efectos indeseados con no tener una autoridad, con tener una ley que no cumple con los estándares? Es que primero existe una desconfianza sobre el destino de la información de las personas, dónde va esa información, por el uso inapropiado que se da, que se puede utilizar y que limita nuestros derechos, o sea, qué es lo que está pasando con la discriminación a las personas con el acceso para optar un crédito, para postular a un colegio. Las personas tampoco son capaces de poder distinguir cuándo una cláusula de un contrato que tienen que firmar es una cláusula abusiva en materia de sus datos o no. Y además hay una falta de conocimiento de los derechos asociados, como son los derechos ARCO que señalaba el profesor Telles, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, pero no solo de esos derechos en particular, sino que además de la ley misma. Y eso se nota porque hay una baja preocupación por las personas. Yo no sé si también será un tema que se da aquí en Brasil, pero en Chile nosotros tenemos un RUT, que es nuestro número de identificación, y uno va a cualquier parte. Bueno, me pasó acá, fui a una farmacia y me preguntaron por mi número de identificación y yo le dije no, porque yo no doy mi RUT. Y usted me imagino, y es una campaña que nosotros no doy mi RUT, que lo único que sirve dar el RUT es por... O sea, tu privacidad por un descuento de, no sé, 5 reales o 10 reales, ¿cuánto es en realidad? Entonces, esa baja preocupación por la protección que se da de las personas es porque tenemos este tipo de normas deficientes. Y por otro lado, las personas que tratan, los responsables del tratamiento de la información, también tienen una baja preocupación por el uso de los datos que le dan. Es cosa de mirar, por ejemplo, y nosotros que somos países, lo digo nosotros, Chile y Brasil también, países muy tecnologizados, con emprendedores, estamos creando aplicaciones, etcétera, las startups. Pero si ustedes se preguntan, ¿existen startups que efectivamente estén mirando cómo se está protegiendo la información de las personas? O sea, ¿de qué manera estamos haciendo Big Data ético? ¿O de qué manera estamos utilizando privacidad por diseño u otro? La verdad es que nada. Entonces, y esto
se da porque estamos en una cultura en una cultura sin protección y que está dada porque llevamos años tratando de que se dicte en Chile hoy y también en Brasil una norma que de alguna manera venga a proteger los derechos de las personas. Por último, me gustaría como terminar señalando que a veces por intentar lograr un consenso de todos los sectores nos olvidamos de lo más importante, que son los derechos de las personas. Se los digo porque podemos crear consejos con la sociedad civil, el sector público, el privado, que van a tener simplemente estas obligaciones o directrices de promover la protección de los datos, pero sin ninguna facultad para poder sancionar, que es donde de verdad duele a las empresas. Muchas gracias. Agradeço a doutora Jéssica e ela traz umas advertências que já não são novas, mas eu lembrei agora há pouco, ela falou na farmácia que ela não quis dar o roots dela. Eu outro dia fui à farmácia comprar, minha filha estava com prisão de ventre e eu pedi laxante, alguma coisa assim. Até hoje eu sou bombardeado por meu problema de intestino aqui, assim, e-mail, WhatsApp, toda hora estão perguntando se está funcionando bem meu intestino, né? Assim, mas as duas tocaram num ponto interessante, que é a questão do Privacy by Design. Eu tive a oportunidade de representar o CGI num evento sobre o consumidor online, que foi provocado pela presidência do G20 na Europa, na Alemanha, o G20, e hoje a matéria, nesses países que já estão habituados com o ambiente de proteção, não é mais só discutir a lei, o alcance e tal, mas é como tornar efetivo todo este acervo, todo este parâmetro jurídico, como materializar. E dois pontos chamaram muito a atenção quando eu escutei as autoridades, os especialistas falando. Primeiro, a questão do Privacy by Design, que é você ter uma cultura industrial, empresarial, de onde parte-se do princípio da privacidade. Então, o default, o ponto de partida para qualquer device ou para qualquer situação que você vai interagir com o consumidor, com o cidadão, é a privacidade. E o mais interessante foi num evento que nós tivemos aqui em Brasília, uma representante inglesa, ela contava que ficaram reunidos aí um workshop, um brainstorming de especialistas, que eles juntavam jurídicos, autoridades de proteção, juristas, autoridades de proteção de dados, programadores e designers. Para quê? Para definir que a gente possa, através de uma interface usual, de um telefone celular, de um iPad, do computador, ter em pequenos ícones toda aquela gama de direitos que você tem protegido e as autorizações que você libera de dados, para que tipo de uso, para que finalidade. Então, já existe uma cultura hoje mais avançada nesses países em que a privacidade ela não pode ser um mero texto legal. E não é simplesmente uma prática, vamos dizer, jurídica de sancionamento, mas ela tem que estar incorporada na vida das empresas, na vida do cidadão. E mais que isso, que você tem que ter quase que fosse um dialeto, um léxico informático ou interativo, para que o usuário possa entender e possa consentir de maneira plena e válida sobre o que ele está topando compartilhar de dados. Mas melhor do que eu, quem vai falar sobre isso, é o professor Danilo Doneda, que vai concluir essa mesa, trazendo um pouco dos aspectos brasileiros deste tão rico debate. Professor Doneda, muitos já conhecem, ele é professor da UERJ e ele é um consultor especializado na matéria de privacidade aqui junto ao CGI e NIC-BR. Com a palavra, professor. Thank you very much. Por favor, libera o dele. Agora.
Obrigado, um prazer estar aqui ao lado de todos os painelistas, muito boas apresentações. Eu só aviso que, infelizmente, eu também tenho um painel num evento, um workshop sobre proteção de dados de crianças, que curiosamente foi marcado no meu horário. Então, essa primeira experiência minha com ubiquidade não está funcionando. Aí eu vou falar, qualquer eventual pergunta tem que ser feita meio logo, eu vou sair correndo para estar lá 15 minutos atrás. Em relação às apresentações que centraram em vários temas referentes à proteção de dados, mas principalmente sobre algumas experiências das autoridades de proteção de dados, eu acho muito emblemático e representativo que muitos problemas, muitos dos temas que foram aqui tratados, e não só da característica da ação das autoridades em si, diz respeito ao cotidiano delas, principalmente em alguns pontos que o professor Ruro Teles mencionou, que foram mencionados pela Ismini Rigapulu, alguns temas que são abordados por autoridades de proteção de dados em outros países denotam que há uma apropriação cultural do tema de proteção de dados de uma certa dimensão que não existe pelo menos ainda no Brasil. Quando se fala em temas como roubo de dados, furto de dados, seus dados são você, onde várias situações ligadas ao nosso cotidiano que implicam em problemas de proteção de dados são lidas, são abordadas por uma autoridade que tem essa função, tem a função de dar uma resposta para esse tipo de demanda, para esse tipo de problemas. E, claro, balizado por uma legislação específica sobre isso, pode nos dar a entender que no Brasil talvez nós ainda não tenhamos absorvido completamente a gramática da proteção de dados. Isso além de qualquer preocupação jurídica, legal, é interessante, porque não entender o universo semântico, não está apropriado da gramática em um determinado ponto, quer dizer que a gente não consegue também expressar uma análise, um diagnóstico sobre problemas da forma que esses problemas realmente devem ser abordados. Por exemplo, muitos problemas referentes à proteção de dados, quando são tratados pelo senso comum, pela imprensa, talvez, que capitaneia em grande parte o senso comum, levam-nos a direcionamentos como os dados estão sendo comercializados, ou a utilização de tais dados ocasionou dano à honra, à imagem. São todos conceitos, de alguma forma, válidos, mas hoje em dia, falar em comercialização de dados, do ponto de vista de proteção de dados, é um conceito um pouco anacrônico. Você pode se aproveitar de dados de uma determinada pessoa, pode influenciar a vida dela sem formalmente comercializar os seus dados. Hoje em dia, a sofisticação, o grau de o poder, a sofisticação das várias modalidades de tratamento de dados faz com que qualquer implicação que o mau uso de dados cause sobre a vida de uma pessoa passe muito além de algumas categorias tradicionais de abuso. Mesmo tratar disso pelo vetor da privacidade é um engodo, pode ser muitas vezes um caminho que não leva a nada. Por exemplo, semana passada foi noticiado um grande vazamento de dados de um dos maiores bancos de crédito do mundo, Equifax. Muitos de vocês devem ter ouvido falar. Milhões de pessoas afetadas. E vamos propor um exercício hipotético. Há um problema com a privacidade dessas pessoas relevante? É um problema relativo à sua privacidade, ter o número do cartão de crédito vazado? À medida que você entende como privacidade um sentimento íntimo, subjetivo, é difícil caracterizar isso. Você tem problemas patrimoniais, você tem problemas de várias ordens que não da privacidade, porque a gramática, o universo semântico que a gente tem que atrair para esses problemas é o da proteção de dados. Na verdade, você perdeu o controle sobre seus dados e é isso que deve ser, em última instância, o vetor que vai balizar as ações do regulador e de uma eventual agência reguladora. E quando eu falo, tudo isso que eu falei brevemente sobre a gramática, que talvez ainda não tenhamos nos apropriado, a ideia da autoridade a garantir, da autoridade de proteção de dados, o DPA, também chamado Data Protection Authority, é um dos elementos que eu vejo que não foram introjetados, o que é meio óbvio, porque falta qualquer previsão legal a respeito, o problema ainda não se apresentou como mais do que como um potencial. Mas na sistemática que hoje em dia é largamente adotada para a proteção de dados em vários países, pode-se notar que de 120 países que hoje em dia possuem leis gerais de proteção de dados, mais de 90% possuem uma autoridade de garantia, uma DPA. Por quê? Porque a matéria da proteção de dados ela chama fortemente pela necessidade da constituição de um órgão de natureza pública e que muitas vezes vai se vincular pelos vetores da independência, da autonomia, etc.,
para justamente cumprir a sua função maior, que é cobrir a grande vulnerabilidade que o cidadão tem hoje em relação aos seus dados. Hoje em dia, nenhuma pessoa é capaz de, sozinha, ter ideia do que é feito com seus dados, controlar seu uso e fazer frente a escolhas que muitas vezes são impostas ou pelo Estado ou mesmo por grandes corporações. E, nesse sentido, a história da proteção de dados revela que esse é um conceito, essa é uma sistemática que surgiu desde o início. A primeira autoridade de proteção de dados, a do Land Alemão de Hesse, é de 1970, se não me engano, e o primeiro comissário foi um dos maiores responsáveis pela estruturação do tema de proteção de dados, o professor Spiro Simitis. A Suécia, primeiro país com uma lei federal de proteção de dados, também iniciou, no começo das décadas de 70, seu trabalho com uma autoridade pública de proteção de dados, e seguiram vários exemplos, entre eles, um deles aqui, para nossa felicidade, que é representado com a CNIL, que é de 1978, junto com a Lei Informática e Liberdades, e que surgiu justamente para fazer frente a um problema que, além da defesa da privacidade, tinha a ver com o controle do cidadão sobre as suas próprias liberdades, como o próprio nome da instituição denota. Bom, o perfil que essas autoridades de proteção de dados muitas vezes denotam, a gente não vai ter tempo aqui para reforçar, mas foi enfatizado em algumas das exposições. Essas autoridades têm que ter um vetor de independência, mesmo porque elas geralmente elas têm que zelar por leis que são gerais, se aplicam tanto no setor privado quanto no setor público, tanto que para isso é necessário que haja uma separação entre outros órgãos do Estado. A sua composição para que se atinja essa independência também é um fator crucial. Essas autoridades muitas vezes funcionam como um canal para o exercício de direitos pelo cidadão. Isso é denotado como, por exemplo, a Smini mencionou que mais de 100 mil denúncias foram feitas por telefone à CNIL somente no ano, para você ter uma ideia da penetração da problemática na sociedade. Essas autoridades são dotadas, têm que ser dotadas de especialização técnica, porque esse é um fator essencial para que se resolva o problema da vulnerabilidade do cidadão em relação ao uso dos seus dados. E essas autoridades, vejam bem, elas não são, pelo menos ontologicamente, agências reguladoras num sentido que a teoria da regulação, que a ideia da regulação se projeta no sistema institucional brasileiro. Reguladores buscam um determinado equilíbrio dentro de um determinado mercado. Agora, o que se faz em relação aos dados não é propriamente regular o mercado, mas proporcionar um instrumento e uma autoridade que procure garantir os dados pessoais, fornecendo ao cidadão um efetivo controle. O desenho institucional deve ter como vetor a garantia de direitos para que seja bem sucedido e não propriamente a busca por um meio termo, por um equilíbrio de mercado, porque o que interessa aqui não é propriamente equilibrar o mercado, mas sim fornecer instrumentos para que o cidadão tenha algumas condições de plenamente controlar o uso dos seus dados. Bom, nesse sentido, o que no Brasil nós sabemos, não há lei de proteção de dados, não há, obviamente, uma autoridade de garantia, e para que houvesse um dia, seria necessário que uma determinada proposta normativa abarcasse a criação de uma autoridade de proteção de dados. Hoje em dia temos 2 projetos de lei tratando do tema, dois projetos que na Câmara correm apensados, e no Senado, nenhum deles criando uma autoridade de garantia. Muitas vezes perguntaram, um dos projetos é a iniciativa do governo federal. Alguém pode se perguntar, e muitas vezes se pergunta, antecipando alguma pergunta para ser feita, por que o governo federal, no momento que tomou iniciativa, não pensou nisso? A decisão de não criar agência quer dizer que o governo federal não acreditava no modelo da agência? Eu não acho que essa resposta é muito simples. O projeto Lei 5276, de iniciativa do governo federal, menciona o termo órgão de controle por 45 vezes durante todo o texto. O projeto de lei 5276 é, na minha opinião pessoal, completamente inexequível e impraticável sem que se pressuponha a existência de um órgão que seria uma autoridade de proteção de dados. Por que ele não foi criado? Porque não havia no momento que ele foi enviado ao Congresso, lembrando que as condições foram um pouco críticas de envio ao Congresso, no último dia do mandato da vice-presidente, não havia
um acordo, um consenso quanto à criação ou não desse órgão. Portanto, a solução que foi proposta foi quase um arremedo. Foi lançado um projeto que previa várias funções para o órgão sem criá-lo. Quais as soluções que podem vir a partir daí? Sabendo que o projeto de lei 5276 está prestes a ser voto substitutivo divulgado e votado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. As soluções podem ser, pelo menos duas, de uma forma geral. Primeiro, em um outro projeto de lei do governo federal, instituir uma autoridade, e esse esse é formalmente o único meio para que se crie uma autoridade forte, independente, autônoma, nos modelos, por exemplo, do que é o INAI, que é uma autoridade com independência orçamentária, independência funcional e capacidade técnica, enfim, cumpre vários desses requisitos. Outra opção seria a destinação de outros tipos de recursos e ambientes institucionais que poderiam ser redirecionados para uma autoridade de proteção de dados. Talvez seja uma medida mais criativa, sim, mas talvez seja mais execuível dentro de um panorama um pouco mais restrito em relação a medidas de políticas públicas muito ambiciosas que talvez tenham a ver com a nossa situação atual. Vários modelos podem ser tentados nesse modelo, lembrando que uma dificuldade que a matéria apresenta é o fato de que uma lei que se pretende proteger como garantia do cidadão, tanto frente ao setor privado quanto ao setor público, deve, consequentemente, ter uma autoridade que tenha poder de controle em relação a órgãos públicos. Nesse sentido, um raciocínio quase lógico e quase intuitivo seria imaginar que órgãos que já existam e possuam poder de controle talvez sejam hoje em dia, dentro do sistema institucional estatal brasileiro, aqueles mais bem preparados, ou talvez os únicos, que tenham essa possibilidade de receber tal tipo de competência. Sendo que, para a regulação do setor privado, a situação é um pouco mais simples, porque bastaria remanejamento e a definição por via, claro, por ação do Executivo, claro, mas sem necessidade que uma lei nova seja proposta quanto a isso, de redirecionamento para algumas funções de órgãos já existentes. E são esses meus breves comentários, e eu agradeço. Obrigado, professor Danilo Doneda. Ele já provocou um pouco o convite para o próximo debate, para que nós vamos ter aqui, né? Que nós já tivemos aqui, o Bruno está me passando uma mensagem, o deputado Orlando Silva, que é o relator dessa comissão especial formada para discutir esse projeto, confirmou a sua presença. Então, vai ser muito interessante. Ele fez uma menção importante, que é a questão dessa autoridade ela não ser reguladora, porque, no dizer do professor, não se busca o equilíbrio do mercado, mas sim a garantia dos dados pessoais ou do mínimo da privacidade das pessoas no que ela ainda existe. Né? E isso é uma questão interessante que alguns críticos ou pessoas preocupadas com o aspecto restritivo da lei levantam o que seria razoável limitar a ponto de não entravar a prática de negócios lícitos. A prática de negócios lícitos é algo um pouco assim sutil a discussão, até onde você respeita o dado pessoal, né? Logicamente que conhecemos as regras gerais do CDC, que fala em transparência, em informação, em clareza de informação. Mas isso é muito importante. Então, convido vocês a ficarem preparados para o próximo debate, que vai ter gente aqui também do mercado, de empresas que usam dados pessoais. Professor Danilo Doneda, ele vai precisar sair. Se alguém tiver uma pergunta específica a ele, eu já convido a fazer. Já recebi uma para a doutora Ismini, que eu já vou postular. Se alguém tiver alguma questão que gostaria de endereçar ao professor Danilo, eu peço que o faça imediatamente, senão eu vou dispensar, que ele não tem o dom da ubiquidade e ele já está sendo chamado no anexo. Por favor, o colega lá atrás. Então ele já foi dispensado, já tiraram o jeton dele,
vai ter que ficar conosco e vai ganhar um sanduíche no final. Okay, so we will give him a prize at the end. Muito obrigado He pela doesn't have to permanência. Então, participate in mesmo the assim, other panel. o colega que levantou a mão, So our colleague that raised tem the ali hand up. primeiro, depois aqui, So por we have a favor. question and then we have another question here. Foi levantada a questão de que a população não sabe expressar essa simbologia da questão dos dados pessoais, né, como proteger a privacidade. A população ainda não tem esse conhecimento, não tem essa forma de expressar isso na língua portuguesa. Foi levantado isso. A pergunta que eu faço é, você disse que surgiu essa brecha de segurança nessa empresa americana, Equifax, se não me engano, e foi uma empresa assim que foi 150 milhões de dados estimativas que foram roubados à empresa, ou seja, praticamente a metade da população brasileira. Isso é mais ou menos isso, né? A pergunta que eu faço é, existem brechas de segurança no Brasil atualmente? Se sim, por que a gente não tem nenhuma informação sobre isso? Porque eu vejo todo ano acontecendo algumas brechas de segurança em vários cantos do mundo. Agora, no Brasil, eu não vejo uma informação sobre isso em empresas privadas. Até assim, públicas também, né? Que estão listadas em bolsas, são empresas públicas que todo investidor deveria saber essa informação, no caso. E não se tem nenhuma informação, até onde eu saiba disso. Obrigado. O professor vai esclarecer, talvez o Brasil seja um país onde não ocorra nada disso. Quem dera, Luiz. Bom, muito legal a pergunta. Primeiro, eu não falei que a população não sabe se pronunciar. Eu falei que institucionalmente não temos isso. Longe de mim colocar a culpa em qualquer tipo. Não sou Pelé falando que o Brasil não precisa votar, nem nada seguinte. Completamente contrário. Quer dizer, institucionalmente, se quiser ir pelo lado, as elites não bolaram tal esquema institucional. Em relação ao vazamento de dados, incidente de segurança de informação, por que no Brasil, como sugeriu o Luiz Fernando, ou temos um sistema perfeito de segurança, ou alguma coisa errada esteja acontecendo, não estejamos sabendo? Primeiro, a ausência de qualquer norma cogente, qualquer obrigatoriedade de notificação a quem quer que seja de incidente de segurança de informação é um dos temas mais, digamos assim, chocantes com os quais se depara qualquer observador estrangeiro no Brasil. Veja que os Estados Unidos, que é um país que não possui normas gerais de proteção de dados, possui em todos os seus estados normas sobre data breach, isso é, vazamento de dados, que obrigam a comunicação de incidentes de segurança a uma determinada autoridade, algumas atividades, algumas providências podem ser tomadas de acordo com o Estado. O novo regulamento europeu trata disso, muitos outros países têm regras nesse sentido. E o que acontece é que esse é um tipo do caso que, se o regulador não atua, se o legislador, melhor dizendo, não atua, você realmente vai ter toda uma sociedade vai empurrar a sujeira para baixo do tapete. Por quê? Se eu tenho, eu sou uma empresa, eu tenho um incidente de segurança de informação. Se eu não tenho a certeza que outros concorrentes vão ter que passar pela mesma vergonha pública, o meu incentivo para esconder disso é enorme, ainda mais que eu sei que não há nenhuma obrigação concreta para isso. Vamos comparar isso com o que foi feito, construído em relação aos mecanismos de saúde e segurança presentes no Código de Defesa do Consumidor que geraram o sistema de recall. Em um determinado momento, onde os defeitos que afligiam o fato do produto, a segurança do consumidor, não precisavam ser notificados, avisados publicamente, o incentivo era todo para que aquilo fosse deixado de lado. Então, é necessário que haja uma atualização normativa, porém, acrescentaria eu acredito que hoje em dia, por uma leitura sistemática da Lei de Proteção ao Consumidor, com seus artigos que tratam da segurança das relações de consumo, justamente com as obrigações de segurança de informação presentes, principalmente no Marco Civil, nós já temos no nosso ordenamento elementos concretos para dizer que vazamentos de dados têm que ser obrigatoriamente publicizados. Infelizmente, a gente não sabe direito para quem ainda. Então, falta, digamos, alguns elementos do direcionamento burocrático, administrativo desse problema, mas eu diria que hoje em dia um grande vazamento de dados não reportado hoje em dia já não é tão claro que não gere nenhum tipo de ônus
a empresa, porque esses elementos já estão presentes, ainda que carentes de uma sistematização maior. Obrigado, professor Danilo. Eu não esqueci de você. Eu vou fazer a pergunta para Ismini e provocando até esse tema que ele falou, que eu sei que tem uma previsão legal no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que é a obrigatoriedade de informar os vazamentos. Para quem tiver uma curiosidade meramente não científica, eu precisei fazer uma vez uma exposição, uma palestra, e eu pesquisei no TJ de São Paulo, na jurisprudência do Tribunal de São Paulo, como se indenizava o vazamento de dados. Eu poderia dizer assim, uma frase simplista e sem nenhum rigor científico, que o Tribunal de Justiça de São Paulo manda indenizar em R$3.000 um vazamento individual de dados ou um uso inadequado de dados de uma pessoa. E eu achei um caso onde houve um coletivo assim de dados muito grande, ele condenou em R$100.000. Então, às vezes, até vão perguntar se não vale a pena também, né? Mas, fazendo a pergunta específica que a mesa recebeu para a doutora Ismini, perguntam, a França já está apta a cumprir as obrigações do novo GDPR e como está sendo feita essa transição de modelo jurídico? Perdão, imagina. Thank you for the question. So, yes, I think that in France we are almost ready. We still have some months until May 2018. The CNIL has already developed, as I said before, a complete set of tools for companies to come into compliance with the GDPR. This includes the labels, the seals, the BCR's binding corporate rules that companies can sign between themselves in order to transfer data from one country to another. We also have the data protection officer that is also already included in by the CNIL. So in France, we have prepared their companies a lot for the GDPR. Also at European level, through the Working Party 29, we have been issuing guidelines on the GDPR, which you can find also online on the European Commission's website. We have issued already guidelines on the establishment of the lead authority, on the data protection officer, on the right to data portability, and we will soon publish guidelines on international data transfers, transparency, consent, certification, data protection impact assessment. So these also documents can be very interesting for you to read. So we still have work to do, but the feedback that we get from companies is that they are almost ready for the GDPR, but of course experience will show if this is true or not. Thank you. Obrigado, Ismini. Eu já estou sendo pressionado pelo tempo, mas eu tenho que atender o colega que já havia pedido a palavra e vai ser a rodada final e vai ter mais ainda na próxima sessão, por favor. Alô, boa tarde a todos. Marlon do Tribunal Regional Federal de São Paulo. Duas observações. Primeira, dirigida ao caro Danilo Doneda, seria o seguinte. Nessa discussão da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, talvez o governo federal não tenha definido a presença de uma autoridade central de proteção de dados como um poder de enforcement, talvez por causa da dificuldade de superar a independência dos poderes. Por exemplo, no caso do Poder Judiciário, nós temos o órgão máximo de regulação administrativa, que é o Conselho Nacional de Justiça. E esse conselho tem editado algumas normas relativas à segurança da informação, interpretação da lei de acesso à informação, e provavelmente será a autoridade competente para regular, dentro da esfera do judiciário, essa questão da proteção de informações pessoais. Segunda observação, aliás, uma pergunta dirigida a toda a mesa. Até aqui, todas as apresentações que eu vi, o pressuposto é a visibilidade do detentor da informação na internet, seja ele uma empresa, uma autoridade governamental, uma instituição não governamental.
E a chamada internet não visível, popularmente conhecida como Deep Web? Como é que nós vamos lidar com aqueles que detêm informações pessoais, nossas e de outras pessoas, mas que não estão ao alcance da nossa legislação e dos nossos olhos? Obrigado. Bom, eu vou convidar algum dos colegas a responder, mas eu digo para você, uma certa vez um cliente meu, sou advogado, disse que ele estava sofrendo um tipo de achaque de um certo tipo de autoridade. E ele perguntou assim, eu estou desconfortável, não sei se vão dar o dinheiro para quem estão falando que vão dar. Você pode se informar? Eu falei, aprenda uma coisa, você quer fazer porcaria? Você faça. Mas não existe auditoria da porcaria. Então, quando você fala quem vai fiscalizar a Deep Web, eu acho aí é caso de polícia e talvez o Danilo saiba como chegar neles, eu não sei. Se alguém aqui souber, seria muito... Talvez Wagner Diniz é o nosso que mais conhece tecnologia no NIC, o Danilo, então, vocês quer responder como pode fiscalizar a Deep Web? Isso eu já não sei. Quer falar? A primeira observação é muito pertinente em relação ao problema de divisão de poderes, que no Brasil, em todo o país, vai ter a sua institucionalização. Apenas o que eu tenho bastante receio é de formação de determinados silos, em determinados setores, determinadas áreas, determinadas áreas de poder, e a experiência da lei de acesso à informação nos demonstrou que a pulverização de centros de, digamos assim, de decisório, de regulação em determinadas instâncias e esferas de poder dá aso a uma certa insegurança e confusão no próprio cidadão quanto aos seus direitos. Mas, veja bem, eu tenho o direito de transparência tal do executivo, no legislativo é tanta, no municipal, então é diferente. Isso é um problema que tem que ser bem endereçado. E nada impede que soluções criativas também levem em conta algum grau de participação de várias entidades setoriais de classe, inclusive em diferentes unidades da federação e poderes da federação, mas na minha opinião, deve ser feito o esforço o maior possível para que haja uma harmonização e uma centralidade, uma articulação entre todas essas esferas. Talvez uma unidade única, que em alguns países menores funcione, no Brasil deve ser temperado com outras institucionalidades. Segundo, em relação ao Deep Web, isso é o que eu tenho certeza em relação, que não tem a ver com a Deep Web, mas imagino que acaba tendo umas referências quanto a isso, é que hoje em dia existe no Brasil uma certa banalização no acesso à informação pessoal, o que é em grande parte fornecido pela forma lasciva, tolerante e desregulada, com muita informação importante é tratada. Já as anedotas contam que numa determinada rua de São Paulo você pode comprar CD-ROM, se bem que, sei lá, se hoje em dia o CD-ROM é meio adequado, com declarações de imposto de renda, com vários dados de pessoas físicas e jurídicas, o que quer dizer que há um problema que não é tanto, seja lá o que for, a Deep Web, mas é um problema de que no Brasil o sarrafo é muito baixo em relação à regulação. Eu diria mais, você não precisa na Deep Web para comprar um kit de fraude de cartão de crédito. Tem um grupo aberto no Facebook que faz isso. Eu não vou falar um nome aqui, porque eu já fui longe demais dizendo que tem isso. Mas esses kits são baratos. E não sei se funciona, quer dizer, e nenhum amigo meu me falou que funciona também. Mas eles estão à venda e aparentemente funcionam numa parte da internet que não se pode chamar de deep, até onde eu consigo imaginar. Falei essa empresa, mas muitas outras podem estar sujeitas a funcionar como veículo para isso. E o problema, na verdade, é o acesso, a banalização do acesso a tais dados. Se você não tem esses dados disponíveis facilmente, os esquemas que vão levar esses dados para o subterrâneo que forem, seja para o terceiro porão de um prédio sujo ou a Deep Web, os sistemas vão fazer os dados chegar lá. Agora, o que eu imagino que seja uma solução a médio e longo prazo muito interessante para esse problema é melhorar práticas de proteção de dados e segurança de informação em órgãos públicos e empresas. Isso vai fazer com que a médio prazo fique muito mais difícil ter essa informação. Às vezes a informação pode até chegar, mas é tão caro, é tão complicado, tão difícil chegar a essa informação. E se for uma informação velha, já não vale tanto, ela pode não valer quase nada se ela for antiga.
esses sistemas de proteção de dados, que aparentemente servem para coisas banais, pode ter um efeito a médio prazo tremendamente eficaz sobre isso, sem que a gente precise saber como quebrar a criptografia e chegar na Deep Web de quem quer que seja. Obrigado, agora eu vou concluir. Ele falou a palavra-chave que eu acho que veio até da fala da CNIL, que tem que sair caro para quem faz coisa errada. Mas eu vou encerrar dando 1 minuto para o professor Julio fazer as suas conclusões finais. Respecto a su interesante pregunta, decirle que esto deriva en la ciberseguridad, el tema de la Deep Web, donde realmente está más acentuada la problemática. Ustedes hace unos días tuvieron una reunión propiciada por la Organización de los Estados Americanos y estuvo Scotland Yard, curiosamente financiada por Canadá, en donde se está buscando tener una agenda digital común en todos los países de América, de todo el continente americano. Me parece es importante el que fortalezcamos la ciberseguridad. Quiero decirles que en México acabamos de firmar el día de hoy un acuerdo con el gobierno de Israel, que están muy adelantados en estos temas, para precisamente tratar de combatir este flagelo. Necesitamos estar unidos. No basta el convenio de Budapest, tenemos que estar unidos toda la América. Bom, finalizo a mesa, espero que tenha sido, com certeza foi interessante, e espero que tenha sido ao agrado de vocês, de grande valia. O Bruno quer dar um aviso final sobre o coquetel, e eu agradeço a presença e a participação de todos os convidados, especialmente os estrangeiros, a quem eu peço uma salva de palmas.